chat a profissão de vocês. Quero que vocês coloquem a profissão e a cidade que vocês estão, para eu trazer exemplos mais práticos, né? Para a vida de vocês, para a rotina de vocês. Assim eu consigo compartilhar, eu consigo trazer mais exemplos do dia a dia de vocês mesmo. Então, hoje a intenção é compartilhar com vocês mais sobre essa imagem, o que é essa elegância que todo mundo fala, compartilhar também dicas de etiqueta com vocês, tudo que eu aprendi lá no curso. Então, hoje promete, estou super animada. Bru colocou aqui já a organizadora financeira Laguna. Delícia, estava na praia hoje, né? Aromaterapeuta, Sandra, vão colocando aqui, que aí eu vou dando exemplos mais práticos para vocês, para a vida de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela para começar aqui a apresentação. Vocês me avisam se vocês estão vendo. Ó, a Tereza de Palmas, que legal. Gente do Brasil todo. Estou super animada aqui para conhecer mais de vocês também. É uma aula super dinâmica, super prática. Vamos usando o chat, quero bastante interação. Quanto mais interação, mais divertida fica a aula, né? Mais gostosa, assim, das pessoas participarem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ninguém nasce com elegância. Então, esse foi um tema que eu escolhi para a aula de hoje, que a elegância ela é construída. E isso eu já estou quebrando vários paradigmas aí, né? Várias crenças, vários bloqueios que as pessoas têm, que realmente todo mundo acha que a elegância vem de berço, que você precisa ter vindo de uma família rica, que isso não se consegue, mas na verdade é totalmente ao contrário. E hoje eu quero trazer aqui para vocês exemplos muito práticos, muito claros, para vocês levarem para a vida de vocês. Então, compartilhem também, se vocês tiverem alguma amiga, alguém que pode gostar dessa aula, mandem o link para ela entrar aqui também, que quanto mais gente, mais a gente consegue ajudar, né? E vamos prosperar todos juntos. Então, para a gente começar a nossa aula hoje, eu vou começar de uma forma diferente. E eu até peço licença para vocês aqui, porque eu pensei numa forma bem diferente mesmo de começar essa aula, mas ao longo da aula vocês vão entender por que eu escolhi esse formato. Hoje de manhã, eu estava escutando um podcast do Joel J e da Mari Coelho. Não sei quem escutou, mas quando eu escutei essa poesia, ela mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vai mexer muito com vocês também. Nath, uma aula de imagem, o que você está trazendo poesia? Calma que vai fazer sentido, tudo vai se encaixar. Então, eu quero que vocês respirem, se conectem aqui na aula agora. Se quiserem, fechem os olhos para escutar. É um momento mesmo de conexão, para vocês entrarem na vibe dessa aula. Então, respirem, façam 3 respirações, inspirem, puxem o ar. Vão se acalmando, vão entrando aqui. Eu sei que todo mundo veio da correria do dia a dia, mas vamos se conectar aqui na aula. Eu só estou aqui porque o Senhor me trouxe. Que eu seja a voz do céu nesse espaço. E que seja a extensão dos montes. Que cada suspirar, o seu falar, seja o meu levante. Não estou aqui para me demonstrar, mas para multiplicar a fonte. Você é o caminho, a direção ao horizonte. Na dúvida, olhe para cima. O céu é a proteção e a certeza. Mesmo que sinta longe, seu sorriso é poesia. Você é mais do que alegria. O que tem na sua cabeça não é loucura, nem mentira. É a fantasia e a puereza da criança que um dia ficou escondida. Entregue e não negue. O seu dom precisa ser entregue. Faça e refaça. Não dê, mas deixe tudo sempre leve. O peso já foi pago, o segredo já foi revelado. Você tem um chamado. Coloquem no mundo a mensagem que os céus te contaram, antes mesmo do mundo ser formado. Mari Coelho. Gostaram? Linda, né? Muito linda essa poesia. Hoje eu estava escutando ela. Eu acho que tem um propósito muito grande de estar aqui, de estar disponibilizando meu tempo, meu conhecimento, realmente, porque é um propósito. É o que eu escuto, né? É o que Deus quer de mim. Então, que bom que vocês gostaram. Fiquei super feliz. E
Mais para frente, vou mandar sim, vou mandar para vocês depois lá no grupo, tá? Então, é algo assim para a gente entender que assim como eu tenho um propósito, cada uma de vocês também tem um propósito. E hoje a aula é para a gente aprender a mostrar para as pessoas tudo que a gente tem no nosso interior. Tudo aquilo que Deus trouxe para a gente, tudo que Deus colocou dentro da gente, nos nossos dons e talentos, é para a gente mostrar. Então, vamos mostrar como que a nossa imagem mostra para as pessoas tudo isso. E quem já participou das minhas aulas sabe, eu tenho um combinado. E eu quero fazer esse combinado com vocês também. Então, toda vez que eu falar algo que for novo, que for um insight poderoso, que caiu uma ficha, vocês falam acordei. Então, vocês podem colocar no chat acordei. Acordei no sentido de dar cor, mas também de acordar para a vida. Então, coloquem aí no chat para vocês já pegarem. Escrevam aqui acordei. Para quem ainda não me segue, para quem ainda não me conhece, o meu Insta é natalia.busato. Então, se tiver alguma coisa legal aqui da aula que você goste, que você se inspire, que vocês, assim, sabe? Nossa, pode ajudar outras pessoas. Tira foto, compartilha, me marca. Eu vou ficar super feliz de ver vocês me marcando, poder ver o que vocês mais gostaram da aula, os insights mais poderosos, até para eu poder trazer mais vezes mais coisas parecidas. Então, todas acordadas para a aula, para a gente começar? Deixa eu ver aqui o chat, todas acordadas. Ó, o Tess. Essa semana a Nath está essa vibe, fazendo a gente chorar. Acordei, acordada. Muito linda. Ai, que legal. Espero que vocês se divirtam nessa aula. Esse é o objetivo de vocês estarem aqui, para vocês aprenderem a mostrar para o mundo realmente quem vocês são, todo o poder que vocês têm dentro de vocês e se divirtam. Esse é o ponto mais importante, que quando a gente se diverte no processo, quando a gente curte, quando a gente está aqui em presença, as coisas acontecem. Então, eu espero que vocês se divirtam nessa aula e que ela traga muitos insights aí para a vida e para os negócios de vocês. E, para quem ficar até o final dessa aula, eu vou fazer uma aula, vou tentar fazer o mais compilado, assim, mais rápido que eu consigo, mas tem muito exercício prático para vocês, sabe? Não dormir aí, sei que vocês podem estar cansados agora de noite, mas vai ter uma surpresa também para quem ficar até o final da aula. Eu vou disponibilizar um material gratuito, então só quem estiver aqui até o final da aula vai saber a palavra-chave que precisa me mandar para ganhar esse material. Combinado? E aí, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que tem algumas mulheres que elas entram no lugar e elas chamam a atenção? Elas se destacam? Muitas vezes elas podem estar de calça jeans e camiseta, mas elas parecem ser respeitadas. Parece que elas têm algo de diferente, assim. Uma coisa que é um brilho delas, é algo que chama atenção. É algo na postura, a forma que elas se comportam, né? Que faz a pessoa parar ali, ouvir ela. Ó, a Fer quer ser essa mulher. Fer, você já está no processo, já está na consultoria individual comigo. Falta pouco, são ajustes aí para você já chegar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. O que essas mulheres têm? O que elas fazem de diferente? E também o que vocês podem fazer para chegar nesse lugar a partir de agora. Agora coloque no chat para mim se vocês sentem que a imagem de vocês, o que vocês sentem assim, que ela já está refletindo todo o teu potencial? Elas já mostram quem vocês são lá na essência de vocês? Como que vocês se sentem ao subir num palco? Vocês foram convidadas para uma palestra amanhã e essa palestra vai ter 1000 pessoas. Como vocês se sentem? Vocês ficam nervosas? Vocês sabem o que vestir? Não sabem o que vestir? Insegura? Normal, ainda mais, né? Uma palestra, se expor, colocar a nossa cara no mundo. E aí, como vocês se sentem? Vocês se sentem prontíssima? Perfeita, Tere, perfeita. E a imagem? A imagem de vocês já está passando quem vocês são? Ela já está coerente com o produto ou serviço que vocês vendem, que é de alto valor ou com muita qualidade? Vocês sentem que está alinhado um com o outro? Ó, deixa eu ver, vocês estão colocando aqui nervosa no chat.
Prontíssima. Fica um pouco inseguro, mas gosta do desafio. Desafios são sempre bons, né? Tirou a gente da nossa zona de conforto. Não ia saber o que colocar. Ó, a Bru, Tef colocou aqui. Bru, fala como você ficou no dia do lançamento do seu livro. Verdade, a Bru fez o lançamento do livro dela. Estava nervosa, mas chiquérrima com o look. Que a Nath montou, verdade. A gente montou um look lindo e aí gera segurança, né? Quando você tá mais segura, quando você sai de casa com um look que você tá se sentindo bem, isso traz segurança, isso traz disposição, isso, sabe assim, hoje a gente vai falar um pouco disso, mas sabe quando você passa, mesmo quem trabalha em casa, e você tá trabalhando que você se arrumou, você tirou o pijama, né? Vamos combinar que ninguém aqui nessa aula faz isso, trabalhar de pijama, ficar o dia inteiro desarrumada, mesmo trabalhando em casa. Você olha, quando você se arruma, você passa no espelho e você se vê. Como que você está se vendo? Uma mulher que se dá atenção, que se cuida, que se valoriza, que tem um produto ali, tem um, sabe, um prazer pela vida, prazer pelo que ela está fazendo, uma pessoa desconectada, né, que está meio relaxada ali, que não dá muita atenção, meio descuidada. Então, isso pode trazer muito poder, muita produtividade também para o seu dia. Então, a partir de hoje, vocês não podem mais trabalhar de pijama em casa ou desarrumadas. E aí, eu vou falar para vocês algo que talvez seja também algo que a maioria das pessoas fala. A elegância está no. Exato, Tere, esse movimento começa interno mesmo. O externo, né, a imagem, ela reflete no interno, o interno reflete no externo, é um jogo aí entre as duas coisas. Então, a elegância, falando para o nosso ponto aqui da nossa aula, a elegância, ela não é sobre dinheiro. Quantos de vocês já pensaram que quando vocês tiverem dinheiro, quando vocês comprarem roupas de luxo, bolsos de luxo, aí vocês vão estar bem, vocês vão estar, né? Ah, daí tá tudo certo, daí tá tudo resolvido, né? Só preciso do dinheiro. Quem já pensou que a elegância tá atrelada ao dinheiro? Porque isso é uma coisa que fala muito, principalmente tem vários conteúdos na internet, né? Hoje a gente tem que cuidar muito do que a gente consome. Então, a elegância, ela não é sobre isso, né? Nem sobre, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, não tem nada a ver com isso. Ela é muito mais sobre, é mais postura do que dinheiro, verdade, Fer. E a elegância, ela é muito mais sobre a consciência, né? Consciência de quem a gente é, consciência do teu corpo. Sabe aquela mulher que se conhece, que sabe as peças que vestem bem o corpo dela, ela conhece a energia dela, ela sabe o propósito de vida dela, então ela acaba ocupando esse espaço. Então, a elegância está muito atrelada a tudo isso. E agora eu trouxe duas pessoas aqui para vocês verem. Quem conhece aqui a Kate, a princesa, e a Kim Kardashian. São dois exemplos. São duas pessoas que têm muito acesso, muita exposição e muito dinheiro. Vocês concordam? O que cada uma passa para vocês? Coloquem aqui no chat o que vocês sentem da Kate, o que vocês sentem da Kim Kardashian. Passam imagens diferentes? Ou vocês sentem a mesma coisa olhando para as duas? Kate maravilhosa sempre, feminina, poderosa, delicada. Exato. Kate, delicadeza, verdade. Elas não têm certo e errado, tá, gente? Não tem assim, uma tá errada, a outra tá certa. Não tem nada a ver com isso. Eu não tô aqui no papel de julgar nenhuma mulher, mas eu quero trazer sobre como são pessoas que têm acessos muito parecidos, com coisas muito parecidas, têm muito acesso às pessoas, muita exposição, muito dinheiro, mas elas têm algo diferente, né, entre uma e outra. Como vocês falaram aqui, a Kim, ela traz muito mais essa imagem sensual, né, mais sexy, se vocês forem ver, essa mulher mais empoderada, dona de si. A Kate, ela tem um estilo um pouco mais clássico. Obrigada, Tef. Quem dera, né? Quem dera. Deus me livre, mas quem me dera. Ó, a Kate, ela realmente tem, né? E eu quis trazer a Kate aqui de bermuda e de tênis. Para vocês, para não trazer uma imagem de um evento, por exemplo, real, né? Uma coisa assim exorbitante, porque vocês iam achar ela muito distante.
Iam achar ela uma pessoa que tem muito acesso e não tinha a ver. Então, eu peguei uma imagem dela de tênis, shorts, para vocês verem como a elegância é uma energia, é algo da pessoa, não importa o que a pessoa está vestindo. Claro que aqui, né, tem boas peças, tem bom corte, tem as cores. Então, tem muita coisa aqui na imagem da Kate que comunica, mas na imagem da Kim também. Então, as duas, elas têm estilos muito diferentes. Então, a gente vai falar um pouco sobre o estilo de cada um. Existem 7 estilos universais, não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, mas as duas, elas usam elementos, cada uma de um estilo. E eu quero que vocês hoje saiam dessa aula entendendo mais sobre esses estilos, até para vocês levarem para a vida de vocês. Então, né, elegância não é dinheiro. Não é, gente, não tem nada a ver com isso. Não achem que só quando vocês comprarem roupas caras, quando tiver muito dinheiro na conta, que vocês vão se vestir bem, que vocês vão ser elegantes. Isso está disposto para a gente hoje. Né? A gente pode não ter dinheiro para comprar peças caras, mas é sabendo fazer boas escolhas. Tendo uma profissional que te acompanhe na hora das compras, que te oriente, que você saiba bem o que veste bem teu corpo, você não precisa comprar peças caras. Você só precisa se conhecer. Autoconhecimento é a chave. Então, o autoconhecimento, quando a gente se permite olhar para si, olhar para dentro, olhar para as nossas características, eu, Natália, tenho 1,59 m, sou baixinha, sempre tive estrutura pequena, era um Deus nos acuda para achar roupa. É muito difícil, gente. Ou tem que mandar ajustar, ou cortar metade das coisas. Eu passo por isso, eu passei minha vida toda por isso. E eu achava que eu era menos. Até fiz um vídeo esses dias lá no Instagram contando que eu achava que era menos. Eu sempre me tratava dentro de mim, eu achava que eu era uma pessoa menos. Ó, Anne, tamo junto no time das baixinhas aqui. 1,50, 1,59, gente. É a média, né, do Brasil, do brasileiro. Então, é muito difícil, assim, quando a gente tem alguma questão com o nosso corpo. Às vezes é com a altura, às vezes é com o peso, às vezes é o braço que incomoda, às vezes é o abdômen, quadril, bumbum. Cada mulher vai ter algo que ali, sabe, que vai tirando um pouco da confiança dela, ou que ela deixa de usar peças. Ó, terei 1,56, é o time das baixinhas aqui. Então, às vezes a gente coloca ali uma peça, a gente não se sente bem, não se sente confortável, porque marca ali, né, marca aqui, ou faz a gente parecer mais baixa do que a gente realmente é. Então, quando a gente se permite olhar pra gente, ter esse autoconhecimento, tudo bem. Eu, Natália, sou baixinha, sou pequena, o que eu posso fazer? Eu não vou mudar isso, não tem como mudar, não tem cirurgia para me deixar mais alta. Eu vou simplesmente, eu preciso me aceitar. Eu preciso aceitar como eu sou. Enquanto você não se aceita, as coisas não vão fluir na sua vida. Terei aqui pode me ajudar a falar sobre isso, porque é especialista, né, no autoconhecimento, na terapia. Então, a gente precisa se aceitar, a gente precisa conhecer nossa história, a gente precisa conhecer e aceitar isso. Aceitar e trabalhar com o que a gente tem hoje, o que a gente tem. Não importa se daqui a um ano você acha que você vai perder peso. Ai, Nath, eu não vou fazer consultoria porque eu ainda vou perder peso. Só vou fazer quando eu perder o peso. Não tem nada a ver. Você vai ficar um ano olhando no espelho e não se sentindo bem, né? Não vestindo bem o corpo que você tem hoje, você pode vestir bem o corpo que você tem hoje. Então, é muito mais sobre comportamento do que sobre dinheiro. E eu trouxe isso, eu trouxe alguns estudos para vocês verem como eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Tem embasamento científico, tem pesquisas, tem muita coisa. Se vocês colocarem no Google que traz mais essa parte de pesquisa mesmo, que tem relatórios. Até esses dias eu fiz um vídeo que eu coloquei uma pesquisa de Harvard. Então, aqui é um dado que a imagem chega primeiro. Por que a imagem chega primeiro? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Nem sempre a pessoa vai parar e escutar um vídeo nosso no Instagram. A pessoa, às vezes, vai entrar no teu feed, vai rolar assim, vai ver se ela gosta, não gosta, entrar ou sair. Se tá vários vídeos competindo pela atenção, qual que vai chamar mais a atenção dela? É um vídeo que tem uma pessoa e só entra se gostou da imagem, verdade, Bru? Esse é um bom ponto. Então,
Ó, legal, Tere, que bom que você colocou aqui, né? Na verdade, se tem algo que te incomoda, se faz necessário olhar para esse desconforto e ressignificar. É isso mesmo, ressignificar. Olhar para isso, né? Olhar assim, o que está acontecendo? Por que eu não estou me sentindo bem? Será que eu preciso todo dia me olhar no espelho e odiar a forma que eu estou, né? Falar coisas ruins sobre mim, falar coisas pejorativas que baixam minha autoestima, que me fazem sentir menos? Não. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para o que a gente tem, se é um problema, se é algo que não nos faz se sentir confortáveis, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa tratar isso. Às vezes é com terapia, às vezes é com uma consultoria de imagem, então vão ter pessoas que vão lidar de formas muito diferentes. Mas aqui a imagem, ela realmente chama a atenção das pessoas. Ela chega primeiro, ela conquista, né? Muitas vezes tem pessoas que querem se aproximar só porque te acharam bonita, né? Você tá num evento, se tua roupa chamou atenção, muitas vezes ela quer chegar, ela quer se aproximar de você. Então, a imagem chega primeiro. E não é só a imagem. Ah, boa noite, Aline. Não é só imagem, né? É linguagem não verbal. O que é linguagem não verbal? Tudo aquilo que a gente comunica sem precisar falar. Então, é como que tá o nosso rosto, a nossa feição. Então, como que é? Aí, se eu chego assim, boa noite, gente. Nossa, eu tô super animada para dar aula aqui para vocês hoje. Será que vocês iam sentir isso? Será que vocês iam sentir que eu tô animada? Não, né? Minha feição, eu tava falando uma coisa, minha feição, meu rosto estava comunicando totalmente outra. Então a imagem, ela fala, ela tem impacto. Quando você vê uma pessoa bonita, automaticamente você fala assim: "Nossa, que mulher bonita". Chama atenção, né? Você fala: "Nossa, como ela tá elegante, ela tá bonita". Chama atenção. As expressões, né? Se uma pessoa tá caindo assim, com o ombro caído, sentada assim, olhando para baixo, sempre encolhida, o que essa pessoa está comunicando? Será que ela está aberta? Será que ela quer ser vista, ser notada, ou será que ela está fechada? Então, tudo isso comunica. A gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque às vezes a gente tem um conteúdo maravilhoso. A gente tem muito conhecimento. A gente, sabe, já fez faculdade, curso, pós, não sei o quê. Tudo que é curso a gente compra. A gente é uma pessoa com tanto conteúdo, com tantas formações, mas a nossa imagem, nosso conteúdo está aqui, a nossa imagem está aqui. O que as pessoas estão olhando? A imagem. Elas não vão nem chegar a conhecer teu conteúdo por isso. Então, o tom de voz que você usa e o que você fala tem bem menos impacto do que a imagem. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ali. E não adianta falar, isso não importa, isso é futilidade. Não tem, gente. Não tem. Isso é indiscutível. São pesquisas, são estudos. Conforme você mostra. Vamos fazer um exemplo do nosso dia a dia? Vocês foram num restaurante e vocês estão escolhendo uma salada. E tem uma alface. E tem uma alface murchinha e uma bem fresquinha. Qual que vocês pegam? Nossa, coitadinha da alface, ela só tá murchinha porque aconteceu alguma coisa com ela. Nossa, eu vou dar uma chance para ela. Não, né, gente? A gente vai pegar a fresca. Se tem uma lata de leite condensado na prateleira do mercado, amassada, e uma boa, qual que vocês pegam? A gente pega a que não tá amassada. O conteúdo dentro não é o mesmo, não vem a mesma quantidade de leite condensado dentro da lata. Vocês não vão perder, né? A gente não vai perder quantidade, né? O valor é o mesmo. E aí tem pessoas que falam que vendem mentoria high ticket, ticket não sei quanto. Aí você vai olhar para a pessoa e ela não tem a imagem daquele high ticket. Então a gente precisa ter adequação, porque senão a gente vai ser o leite condensado da prateleira. A gente vai ser o leite condensado que as pessoas não vão nem dar chance para a gente apresentar nosso conteúdo. Tá fazendo sentido? Ou tô viajando aqui? Ai, que bom que vocês estão gostando. Vão conversando aqui comigo. Gente, leva 7 segundos para o cérebro humano tirar uma primeira conclusão sobre as pessoas. 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já foi. Vocês falaram? Vocês mostraram o currículo? Vocês falaram todos os cursos que vocês tiveram? Não, não deu tempo. Então, para a gente causar uma boa primeira impressão,
a gente tem que estar, né, calata do leite condensado, muito bem, tá? Tem que estar inteira, tem que estar bonita. Mulher bonita vende mais. Pessoas com a boa aparência têm mais chance de serem bem-sucedidas, de terem sucesso. Pesquisa de Harvard. Posso compartilhar depois com vocês o documento. Então, não adianta, né? Precisa realmente ter uma boa impressão, a gente precisa causar isso. Quanto mais a gente tiver, por exemplo, se eu sou uma psicóloga e eu quero vender, não quero mais ficar vendendo sessão, né, em valor baixo ali, eu quero vender um pacote, eu quero fazer uma transformação, eu preciso agregar valor na minha imagem para a pessoa ver e falar, nossa, essa terapeuta, essa psicóloga vai ser muito cara, acho que eu nem vou ter dinheiro para pagar ela. Aí você vai, conversa com a pessoa, você fala o valor, ela, ai, é só isso? Nossa, graças a Deus, então eu posso pagar. Gente, é isso, é coerência, sabe? E claro, né, a gente sempre vai ter chance de conversar com as pessoas. Então, o que acontece? Leva 7 segundos para tirar a primeira impressão, mas se você conversa com a pessoa, se você tem essa chance, depois de 4 minutos, solidifica essa boa primeira impressão. Então, se você conversa com a pessoa, você consegue ali ainda, mas muitas vezes a gente não tem chance de conversar, como eu comentei com vocês antes. E aí, vamos entrar na parte que interessa, né? Que vocês vieram aqui para aprender sobre imagem, sobre elegância. Estou super feliz de ver várias pessoas aqui. Gente, existem 3 pilares para a gente ser elegante. O que é? Imagem, que a gente falou agora até agora, e eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema. Comunicação, querendo ou não, porque a gente vai se comunicar, a gente vai fazer palestra, então também é algo que a gente expressa, né? Já pensou uma mulher linda, maravilhosa, ela vai falar, ela é rude, ela é grosseira, ela é... Daí você fala assim, meu Deus, a imagem dela é ótima, mas ela, né, ela é uma... Não adianta, gente. É um conjunto. Não tem como a gente tirar isso e eu não vou ser hipócrita de dizer que é a sua imagem. Não é. É um conjunto. Então, é a forma que você trata as pessoas, né? Como você se relaciona, como você conversa. O teu tom de voz também importa. Vocês viram ali, 38% é um ponto que a gente é de relevância, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, porque se eu falo sempre de forma grosseira, rude com as pessoas, eu posso estar falando que o prato é bonito, mas se eu falar num tom que ela entende como um sarcasmo ou algo assim, ela não vai levar para o lado positivo. Então, hoje a gente vai se aprofundar nesses temas. Eu não vou entrar muito no pilar da comunicação, mas é um ponto que a gente também precisa. Eu tô aqui falando com vocês, né? Vocês estão também me conhecendo mais através da comunicação. Então, realmente a gente precisa olhar para todos esses pilares. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Qual que é a tua dificuldade, Carol? Coloca aqui para mim. Exatamente, Nath, a sua comunicação é muito do que eu falo. Perfeito, Aline. E é de fora, de dentro para fora e de fora para dentro. É um todo, tem que ter congruência. Perfeito, Aline. Ter somente os 7 segundos. Gente, no Instagram são 3 segundos, tá? 3 segundos. 1, 2, 3, passei. A gente tá viciado em dopamina barata, né? 1, 2, 3, passei. Piorou. Então, a gente tem que realmente levar isso em consideração. E agora, entrando na parte dos estilos, que eu estava falando com vocês antes, que eu mostrei o exemplo da Kate, da Kim Kardashian. O que é isso, né, Nath? O que é isso que você mostrou? O que é isso que você falou? Podem ter pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema. Os 7 estilos universais foi um estudo feito pela Alice Parsons em 1980, então é um estudo antigo, tá? E ela analisou o comportamento das consumidoras durante alguns anos. Então, o que ela analisava? Ela analisava o que a pessoa comunicava, qual que era a impressão que ela passava e o que ela vestia, o que ela usava. E aí ela foi classificando. Então, ela chegou em 7 estilos universais. Então, ela chegou no casual, no clássico, no elegante, no romântico, no criativo, no sensual e no moderno. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Alguém já tinha ouvido? Coloque aqui no chat. Não, Brunão, Tere sim. Já que o pessoal não está com a câmera ligada,
né? Sim, Fer, sim, Aline, sim, que bom. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, gente, todo mundo que chega para mim nos meus atendimentos de consultoria de imagem chega assim, Nath, eu quero ser elegante. É o que elas mais me pedem. Mas se a gente for entender, tem um estilo elegante aqui no universal. Mas não é isso que elas querem. E agora vocês vão entender o porquê que todo mundo fala que quer ser elegante. O casual, gente, a gente tem que entender também que é um estudo antigo, tá? Quando eu for falando aqui para vocês, é o estudo lá daquela época. Então, é o estilo raiz. Hoje, depois da pandemia, a gente teve muita mudança de comportamento. Principalmente porque as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, não socializavam. Elas passavam, quem trabalhava home office, passava muito tempo sentado, ou sentado na frente da TV, ou sentado na frente do computador. As pessoas não se movimentavam muito. Então, o que aconteceu depois da pandemia? A moda mudou. A moda mudou, a moda teve que se ajustar a isso. Então, a gente precisou. O que a gente está vendo muito em alta? Peças confortáveis, ninguém mais quer usar salto alto. Tudo precisa ter um certo conforto, precisa trazer uma flexibilidade, uma mobilidade. Isso eu acho que é unânime. Não tem quem chegue hoje aqui para mim e fale assim: ai, Nath, só ando de salto fino. Muito difícil, muito difícil. Mas então é uma mudança de comportamento. Então, o que eu for explicando aqui para vocês, entendo que é lá naquela época. Já vi até palestrante de tênis branco e achei super chique. Sim, porque pode ser o estilo da pessoa, né? Então, depende, e vocês vão entender o porquê que ela tava, por que você gostou também. É porque faz sentido para ela, né? Para essa pessoa. Então, o casual, o que é o casual? Gosta muito de conforto. E hoje a maioria das pessoas está muito nesse estilo, mas não é que é o estilo essência da pessoa. É porque a pessoa está, sabe assim, depois de tudo isso que passou, depois de todos esses anos em casa, mudou. Mas a essência de todo mundo, se a gente for analisar, todo mundo chega falando que gosta do conforto, mas a essência não é essa. Muitas vezes vai ser, algumas pessoas vai ser, mas não todas. O estilo casual gosta de jeans, gosta de tênis, sapatos que não, talvez um salto, mas um salto bloco, né? Um salto confortável. Ela gosta muito de mobilidade, assim, de movimentação, sabe? De poder se mexer, de ter contato com a natureza, as cores da natureza. É aquela pessoa, assim, bem aventureira também, que tem um cabelo natural. Então, esse é mais o estilo casual. O que a gente tem que cuidar, e que é o que a maioria das pessoas faz? Cai no casual, mas cai no desleixo. Sabe aquilo de não ligar, eu não vou passar roupa, eu não vou passar minha blusa, deixa tudo amarrotada mesmo, ninguém liga, não sei o quê. Aquela pessoa assim. A gente tem que cuidar. Tudo bem você ter o estilo casual, mas a gente tem ruídos na nossa comunicação também. Então, o casual, ele preza por conforto. A palavra do casual é conforto. Já a clássica, que é lá a Kate, que vocês lembraram, entra também, Bru, entra aí dentro do casual, porque é aquela pessoa bem conectada com a natureza, que quer, né, tudo muito... Mas depende, tem pessoas que entram também um pouco ali no romântico, que tem uma vibe de estampa floral, sabe? Então, depende muito da pessoa. O clássico é o estilo da Kate, então aquela coisa assim, aquele guarda-roupa durável, que você vai tirar foto hoje, daqui 20 anos você vai olhar a foto e tá tudo bem, você não vai falar da tua roupa, meu Deus, como que eu usava isso, que coisa mais brega, você não vai falar, porque são peças atemporais, que nunca saem de moda. Então é muito assim, corte reto, calças com tecido de alfaiataria, né, blazer com tecido de alfaiataria, cores mais neutras, usando um pouquinho ali, cor um pouco mais escura também. Tecidos, como eu falei, a alfaiataria está muito presente, mas é aquela pessoa que ela quer estar adequada para as situações. Ela quer passar uma boa impressão, mas ela quer sempre fazer parte do grupo, não se destacar nesse grupo. A romântica, que era o exemplo que eu estava dando o exemplo para a Bru agora, o que é o romântico? Aquela mulher super delicada, sensível, que gosta de estampa floral, que se ela for usar um brinco, sabe? Tudo tem um detalhezinho. Se for uma camisa branca, o botão dela vai ser um botão diferente de florzinha. Vai ter um bordado nessa camisa. Vocês estão lembrando de alguém, conforme eu vou falando aqui?
É estampa floral, é borboletinha, é coraçãozinho, é renda, é aquela pessoa que tem sempre o cabelo, né, até ondulado, assim, aquela pessoa que ela é muito delicada. Ó, a Anne colocou aqui que o estilo é romântico, tudo tem que ter flores. Que bom que você já sabe, né, já se identificou. Então as flores estão muito minha mãe comprando para mim. Às vezes, né, a mãe, ela quer que a gente seja de uma forma, e ela cria filho e ela fica dando as roupas ali, a gente cresce, a gente amadurece, e ela segue ali naquilo que ela queria que a gente fosse. Mas o romântico é isso, sabe? Ele é delicado, ele é sensível, mas tem uma feminilidade nele também, né? Aquilo de acolher, de dar muito carinho. Então, para algumas estratégias de imagem faz muito sentido. Às vezes, quando a mulher está muito masculino, sabe? Aquele masculino muito pá, que não deixa ninguém se aproximar, não tem relacionamento, e ela quer começar a se relacionar. Às vezes, usar um pouco mais da delicadeza na imagem, passar um pouco mais de sutileza, isso vai ajudando ela também a sair um pouco do masculino, entrar um pouco mais na energia feminina, né? Permitir que as pessoas se conectem, porque aqui tem muita cor clara, suave também. Já a criativa é aquela pessoa que ousa. A palavra dela é autenticidade. Então, ela vai ser autêntica. Ela vai combinar cores, cores ousadas, igual aqui na imagem, né? Amarelo e rosa. Ela vai combinar estampas. Ela vai combinar, sabe aquela peça vintage da avó, do guarda-roupa da avó, com uma peça super moderna? Ela vai misturar. Ela nem usa círculo cromático para combinar cores. Ela faz da cabeça dela o que ela achar que tá bom, tá bom. E ela não tá nem aí porque os outros vão pensar. Vocês conhecem alguém com estilo criativo? Aquela pessoa ousada, que faz, que muda de cabelo, que faz? Já fiz isso. A gente vai mudando, né, ao longo da nossa vida. E o sensual, que estava ali mais atrelado aqui. Por quê? Mas a gente tem aqui um ponto bem importante. A gente tem que cuidar para não confundir vulgaridade com sensualidade. São coisas muito diferentes. A gente pode ser mulheres muito sensuais, e eu recomendo. A gente também trabalha muito nosso feminino nisso, nesse estilo, mas é aquela mulher que não precisa mostrar tudo para ser vista. Ela não precisa usar decote, fenda, vestido justo, igual a quem estava ali na foto. Ela poderia ter usado um vestido curto, mas, sabe, mais fechado, sem tanto decote, sem a fenda. Ia estar justo, ia estar realçando o corpo dela, mas não ia estar vulgar. Então a gente não pode confundir as duas palavras, tá? São coisas bem diferentes. E tem como a gente ser sensual de uma forma assim bem discreta também, sabe? É aquela pessoa que ela chega chamando atenção, ela usa uma peça de impacto, mas não é aquela coisa que vai, que feio, nossa, por que ela tá vestida assim? Nossa, ela tá mostrando demais. Então tem como trazer um equilíbrio aí pro sensual também, mas gosta muito de ressaltar as curvas do corpo. E é um estilo que chama muita atenção. Tanto que do inglês vem do alluring, que é tipo cativar. Então, é cativar, é você prender as pessoas te olharem, te admirarem, ser vista. Tanto que ela tá aqui de vermelho. O vermelho é conhecido pelo estilo sensual. Então, aquela unha vermelho, batom vermelho. Quem veste vermelho não passa despercebido. A mulher que veste vermelho, ela quer ser notada. Quem aqui odeia vermelho, não quer, né? Não uso, meu Deus, Deus me livre. Tem muita conotação ruim, né? Que nossas famílias, as pessoas mais antigas falavam do vermelho. E muitas vezes a gente nem entende por quê. Ó, a Feira ama. A gente nem entende por quê, mas a gente tem esse preconceito com a cor, a gente fala que nunca vai usar. E muitas vezes esconde um bloqueio interno nosso de não ser vista, de não querer ser vista, de não querer ser notado. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Amo vermelho, ai que delícia. Várias mulheres aqui, ó, prontas, né, querendo ser vistas, eu amo também. E o moderno, o que é o estilo moderno? O estilo moderno, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. Vestido colado, mesmo não mostrando muito, é considerado vulgar? Não, se ele for justo, só no corpo, mas assim, ele pode ter, ó, vou ensinar um truque para vocês. Tem as 3 características: justo, curto e decotado. Não pode ser os 3 na mesma peça. Então, pode ser 2, mas 3 não. Então, assim, ele pode ser curto e justo, mas fechado, não tem problema. Agora, se você coloca um super decote, igual quem tava, com uma fenda justo,
vai acabar mostrando muito. E aí perde um pouco daquele segredo, sabe? Daquela coisa mais. Tenho mais para te mostrar aqui. Então, é aquilo que chama mais atenção. Então, a gente tem que evitar também um pouco de usar as três, né? Uma peça que tem as três características. E o moderno é aquela pessoa que chega chegando. Ela causa, ela cria um alto impacto. Ela usa muito, assim, peças futurísticas, sabe? Igual essa blusa aqui que tem na imagem. Ela usa muito contraste de cores, o branco e o preto, né? Contraste, alto contraste, diferença de cores. Um muito clarinho, um muito escuro, alto contraste. O moderno adora um alto contraste, adora aquele óculos de sol gigantesco, sabe as famosas assim que saem com aquele óculos preto, assim, ai, não quero. Elas vão muito para isso, sabe, para causar aquele impacto mesmo. Elas gostam muito de couro, de bota coturno. Sabe aquela coisa assim mais pesadona que chama atenção, um acessório maior, um cinto com uma fivela gigantesca? Ela vai chegar e ela vai causar impacto. Mas, como eu falei, hoje em dia a gente é uma mistura de vários estilos. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é lá na época que foi feito o estudo. E o estilo elegante? Até trouxe ele em destaque para vocês, porque é o que a maioria das pessoas quer. Mas quando a pessoa fala que ela quer o estilo elegante, ela não está falando sobre o estilo em si. Ela está falando sobre o que ela passa, o que ela comunica. E o que o estilo elegante comunica? Ele comunica sucesso, sofisticação, prosperidade, status. Então é isso que as pessoas querem. Elas querem ser vistas como sofisticadas, como pessoas prósperas, mas a gente consegue usar os outros estilos e ainda assim ser elegante. Então aqui é aquela pessoa que eu até tinha uma amiga na faculdade que agora, né, eu entendo assim o que era, porque eu não entendia na época. Ela não saía de casa sem fazer a unha. A gente tinha uma festa super legal para isso. Se ela não tivesse feito a unha, ela não ia, ela desmarcava. Se ela não tivesse com o cabelo super escovado, com a unha feita, ela não ia. Ela não ia, ela perdia ali no evento. A Aline já se identificou. Ela não ia, ela só ia se ela tivesse assim, ó, impecável. Então, é aquela pessoa que ela preza muito por isso, né? Pelo toque, pelo refinamento, pela elegância ali, pela qualidade. Então, ela vai gostar muito de peças que duram no guarda-roupa, peças com bom corte. Ela não quer ter aquele guarda-roupa gigantesco. Ela prefere ter poucas peças, mas boas peças. Então, ela investe mais em algumas peças. Alguns acessórios pontuais, cores ali mais tom sobre tom e cores mais neutras, suaves. Mas não é só isso, tá? Aqui é lá na raiz quando foi feito o estudo. Então, será, né, que só o estilo elegante passa elegância? Será que não tem como a gente ter um estilo moderno, um sensual e ser elegante ainda? Ou estilo romântico, um casual? Tem. Por que que tem? Porque a nossa imagem, ela é um somatório de elementos. Ela não é uma coisa só. É um somatório. Então, assim, nossa, Nath, meu guarda-roupa é impecável, eu tenho, nossa, as melhores peças do mundo. Beleza, ela anda sempre com o cabelo sujo, com o cabelo oleoso, o esmalte pela metade, o sapato sempre sujo. Sabe aquele tênis branco encardido que fica assim, a sujeira que você olha pro pé da pessoa e você fala, meu Deus, acho que ela nunca limpou esse tênis. Vai adiantar? Vai adiantar ela ter só peças caras, pagado muito caro nas peças e o resto dos elementos trazer tanto ruído para a imagem dela? Será que são só as roupas mesmo que comunicam? Então a gente tem que cuidar com isso. Tem coisas muito simples que a gente não presta atenção e que agora vocês vão ter que prestar atenção, porque vocês estão aqui. Gente, tem detalhes que a gente não pode, sabe? O cabelo sujo. Se a mulher não dá conta de lavar o cabelo, ela vai dar conta de cuidar de um projeto grande? Ela vai dar conta de cuidar ali da tua vida? Ela vai dar conta de, né, de, assim, até quem é CLT, não sei se tem alguém CLT aqui, mas como que o chefe vai olhar para essa pessoa? Como que o superior vai olhar para ela? Será que ele vai dar um cargo maior, um projeto maior, se ele olha que não é que ele olha, tá, gente? É o cérebro, é o inconsciente, ele tá ali analisando as pessoas o tempo inteiro. Então, ela tá sempre com aquele cabelo oleoso, grudado na cabeça, com as coisas tudo suja, amarrotada. Será que ela tá mostrando para ele que ela, aonde ela quer chegar? Vista-se para onde você quer chegar, não para onde você está hoje.
Porque tem que ter coerência. Então, se a gente quer crescer na nossa carreira, se a gente quer ser promovida, a gente tem que ter muita coerência, a gente tem que mostrar, a gente tem que ser mais esperto que o cérebro dos outros. Então, a gente vai passar a mensagem para o inconsciente dele do que a gente quer que ele sinta, do que a gente quer que eles vejam. Então, a gente vai escolher as cores com forma intencional, a gente vai escolher a peça com cuidado, a gente vai estar sempre com os nossos sapatos limpos, com o nosso cabelo limpo, a gente vai fazer. Se tiver que passar roupa, a gente vai passar roupa, a gente não vai sair de roupa amarrotada na rua. Tem ferro hoje, gente, que é a vapor, que você só faz assim, ele passa a roupa. Não tem mais desculpa. E tem até robô já que passa roupa, né? Daqui uns dias fica mais acessível, se Deus quiser. Mas a gente tem que cuidar desses detalhes, sabe? Detalhes pequenininhos, mas que fazem muita diferença, que são ruídos na nossa comunicação. Então, se vocês saírem dessa aula já colocando em prática algumas coisas, vocês já vão ver a diferença. De prestar mais atenção, ser mais intencional no dia de vocês. Que compromisso que vocês têm amanhã? O que vocês têm para fazer amanhã? Final de semana? Semana que vem? Será que no final de semana vocês não podem aproveitar para pensar que roupa que vocês vão usar cada dia ou evento que vocês vão daqui uns dias? Será que vocês não podem aproveitar e pensar, nossa, quarta-feira eu tenho uma aula que eu preciso entrar e eu preciso causar uma boa primeira impressão. Que roupa que eu vou usar? Deixa eu separar aqui já no final de semana. Maravilhosa, Fer, tem que se programar antes, tem que pensar antes. Nossa roupa para o evento do Vini, gente. Tem que pensar antes. Pode ser o evento em dezembro, em janeiro, mas tem que pensar. Tem que pensar o que a gente quer que as pessoas sintam, senão a gente vai estar sempre à mercê do que o outro tá ali pensando, né? A gente tem que ser intencional. A gente tem que mostrar para o outro o que a gente quer que ele veja. Então, a gente tem que olhar para esse somatório na nossa imagem de cabelo, bolsa, roupa, acessórios, sapato, tudo. Tudo isso é um compilado e são elementos que somam para a nossa comunicação. Fez sentido? Tá ficando mais claro? Ou tô deixando vocês mais confusos? E agora eu vou fazer um exemplo prático com vocês. Eu quero muita interação. Quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui antes de eu partir aqui para o exercício. Ó, a Carol colocou que quando ela era adolescente, minha mãe sempre criticava quando eu pintava as unhas de vermelho. E às vezes, gente, quando a gente recebia uma crítica, principalmente de pessoas que são tão referência pra gente, mesmo que na época que a gente é adolescente, a gente tem, né, essas briguinhas com os pais, a gente é meio contra, a gente quer ser meio rebelde. Eles são pessoas essenciais na nossa vida, eles são nossos pilares. Então, o que eles falam pra gente fica muito marcado. E às vezes a gente deixa de usar uma roupa, alguma coisa, porque escutou alguma vez, teve algum comentário de alguém, então isso trava muito a gente hoje. Tem pessoas que elas têm dinheiro para se vestir bem, mas elas não conseguem. Elas podem ter um guarda-roupa cheio de roupa, na hora que elas vão sair, elas usam sempre as mesmas. Elas repetem muito as mesmas peças, elas não conseguem ali olhar para elas de uma forma diferente, porque elas têm muitos bloqueios, muitos traumas. Então, a imagem é uma forma da gente ir curando tudo isso também. Quando você tem uma profissional falando para você, fica lindo em você, combina com você, tá na tua paleta de cores, combina com o teu formato de corpo, você vai ganhando segurança, você vai ganhando autoestima, e você fala, ah, não, se ela falou, então vou testar, vou experimentar. E aí você vai testando, você vai vendo que aquilo realmente fica bom em você e você vai desbloqueando tudo isso. Ó, já estou pensando nas peças para imersão do Vini de forma intencional. Perfeito. Temos que pensar. Deve. O Vini ama quando vocês chegam todas rainhas da paleta. Vamos chegar, gente. Ó, tá todo mundo aqui convocada. Contem comigo aí, próximos eventos. Vamos para exemplo prático? Agora, tem alguma arquiteta aqui? Ou não? Não sei se alguém colocou aqui que era arquiteta, mas meu exemplo hoje é para arquitetos. Então, imagine que você é uma arquiteta que trabalha com projetos modernos, criativos e autorais. Seu diferencial está em olhar fora do óbvio. Você entrega mais do que casas. Você entrega experiências visuais.
Agora pense, como ela pode refletir isso na imagem dela? O que vocês usariam? Vocês usariam cores? Não usariam cores? Usariam estampa? Não usariam estampa? Usariam combinação de cores? Como que vocês imaginam, assim, essa arquiteta pela descrição que eu mandei para vocês? Roupas mais no estilo moderno. Ela, aqui a gente tem que pensar, né? Criativo, autoral, aquela pessoa que, sabe, que ousa, que cria. Realmente, se a gente fosse pensar, né? Ai, para ser elegante, então tem que usar só cores neutras. Não. Depende de você, da tua essência, do que você faz. Se você trabalha com criatividade, por exemplo, marketing, inovação, arquitetura, tudo que envolve ali até artistas, né? Os próprios artistas, pintores, tudo isso tem que ter a ver com a pessoa, porque a pessoa não escolheu essa carreira à toa, tem a ver com ela. Se ela fosse, aqui está falando que ela trabalha com projetos modernos. Se ela fosse uma arquiteta clássica, é porque ela gosta do clássico, senão ela não teria, né? Ela gosta de trabalhar com o que é moderno, então tem a ver com a essência dela. Peças chiques e diferentes, usaria cores fortes, peças fora do comum, acessório com formas. Legal, legal. Vamos ver o que. Tem duas opções aqui para vocês. Qual das duas vocês escolheriam para ser essa arquiteta? Vocês escolheriam a que está com tons mais neutros, monocromático, ou vocês escolheriam a que está usando combinação de cores, tem um pouco de figura geométrica? Exatamente, deve ser dona de si se vestir como tal. A 2, colocou a 2, né? A 2 essa aqui com estampas. A Aline já acha que o monocromático. Não tem certo e errado, tá? Eu usaria um, mas eu usaria no batom e acessórios. Gente, dá para criar, não é só as peças, lembra que eu falei? Pode ser aqui um monocromático, tá trazendo toda essa elegância, mas como ela tem mais esse ar de modernidade, de criatividade, de ousadia, ela poderia muito bem usar um conjunto desses. Sabe, combinação de cores, figuras geométricas, muito ligada ali ao estilo moderno mesmo. Mas essa aqui, como a Fer falou, colocaria um batom, colocaria um brinco ousado, um sapato diferente, uma bolsa diferente, já mudaria completamente o look. Talvez essa primeira eu colocaria para uma arquiteta com mais estilo clássico, sabe? Aquelas que fazem mais estilo mais clássico. Mas isso é muito de cada um, de gosto pessoal. Não tem como a gente colocar todo mundo numa caixinha. Tanto que meu trabalho é muito individualizado e muito personalizado. Eu tenho que escutar, 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 até eu descobrir a essência de vocês. Porque muitas vezes a gente ainda não se identificou no nosso estilo. Muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar. Então a gente durante o processo, a gente preenche formulários, vocês fazem pastinhas no Pinterest colocando usaria e nunca usaria. Então, para eu ver o que vocês nunca usariam e o que vocês usariam. Eu nunca usaria o 2. Exatamente. Foi pela descrição, tá certíssimo, Bru. Eu super usaria o 2. Cada um tem um estilo, entende? Então, com essa ajuda, esse trabalho, vocês vão muitas vezes enxergando pontos. Eu enxergo pontos em vocês que talvez vocês ainda não estão vendo. Eu analiso escrita, eu analiso fala, eu analiso as pastinhas, eu analiso o que vocês já usam para descobrir essa essência, sabe? Aquilo que está dentro de vocês que muitas vezes para a gente não é tão claro. Então, ó, a Terezinha colocou aqui. No caso, pode usar os acessórios para focar no próprio estilo. Perfeito. Perfeita. Ó, porém, meu estilo é o número 1 com os acessórios adequados modernos. Vocês viram? Cada uma tem um gosto diferente, cada uma gosta de uma coisa, cada uma faria. Porque é isso. Não tem como colocar todo mundo, né? O que é da internet. Usa blazer, batom vermelho, salto, tá tudo certo, tá todo mundo elegante, tá todo mundo high ticket. Não. Não tem nada a ver com isso. Agora imagina a roupa lá do sensual para uma terapeuta de casal. Vocês, mulheres, contratariam essa terapeuta? Vamos levar o marido numa terapeuta bem sensual, com fenda, decote. Vocês levariam? Gente, não tem como, entende como tem que ter a adequação? Tem que ter a ver com o que você faz, com o que você trabalha. Muitas vezes, uma mulher nunca levaria o marido, nunca. E daí você fica assim, ai, mas eu sou uma terapeuta, já fiz 1 milhão de cursos, mas eu não vendo, ninguém chega em mim. Entende? Tipo, tem que ter a ver com quem a gente é, com a nossa essência, mas com o que a gente faz também. Todo mundo, jamais, jamais
Estão vendo como assim, é unânime. Muitas vezes é um detalhe que no nosso dia a dia a gente não está prestando atenção. Foi legal esse exercício? Ficou mais claro entender através do exercício prático aqui? Beleza. Então, o que é imagem, né? O que é tudo isso que a gente foi falando? Gente, é tudo, é um compilado, né? Que a gente viu ali de tudo que a gente usa na nossa imagem, a nossa postura, tom de voz, energia, tudo conta, né? Se a pessoa tá ali assim, sempre para baixo, deprimida, com cara fechada, gente, não tem como, né? A autoestima ela vem de dentro. E assim, a pessoa ela tem que se sentir bonita, ela tem, é o que eu falei, a gente passar no espelho da nossa casa e falar: "Nossa, hoje eu tô gata, hein? Meu Deus, que gata que eu tô hoje. Hoje eu vou, nossa senhora, eu vou vender até não poder mais. Quem me vê, já vou gravar um vídeo aqui, postar nos meus stories, tirar uma foto, fazer uma legenda. Porque quando você tá bonita, é isso, é energia, né? A gente se sente bem, a gente quer postar, a gente quer fazer, aumenta a nossa produtividade. Isso são estudos também que comprovam isso. Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa imagem para dar esse ânimo, dar esse gás, para a gente se ver com essa mulher que realmente, né, vai conquistar todos os sonhos que a gente tem dentro de si. E cuidar da nossa imagem não é futilidade, é autocuidado, é autoconhecimento. Então, eu espero que vocês gostem, né, e levem isso para a vida de vocês. E agora, eu queria começar a falar um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir falando, tá? Quiserem contribuir, trazer algum ponto, fiquem super à vontade. E agora a gente vai passar para a parte de etiqueta, que eu fui para Nova York fazer um curso. Eu quero trazer para vocês mais tudo que eu aprendi ali nesse curso. Eu quero trazer alguns pontos bem chaves, os que me tocaram. Claro que não vai dar para aprofundar muito hoje aqui, mas para mim, depois desse curso, essa frase resume, tanto que é uma frase que eu escrevi. Etiqueta é para nos sentirmos bem e fazermos os outros se sentirem bem com a nossa presença. Então, é isso, é comportamento. Quando você faz o outro se sentir confortável, a pessoa quer estar perto de você, a pessoa fala de você, a pessoa indica você para as amigas, a pessoa, sabe, você fez ela se sentir tão bem, ela elevou tanto você, elevou tanto a autoestima, né? Você é aquela pessoa que leva as pessoas para cima, com tudo isso. Não é aquela pessoa, aquela pessoa perfeita, que não erra, né? A gente pensa em etiqueta, a gente pensa naquela pessoa que só senta reta, postura ereta, que não comete erros, que não faz nada errado, que não fala alto, que não. Gente, não é isso. É sobre você ser adequado nas situações, é sobre você saber valorizar o outro e o outro tá bem perto de você. Mas principalmente é pra gente se sentir bem. Sabe que, porque assim, ó, vou falar para vocês por que eu quis fazer esse curso. Eu, Natália, sempre fui muito tímida. Para mim, quando eu estava na faculdade, que eu tinha que apresentar projeto lá na frente, eu passava mal antes. Então, muitas vezes, quando uma pessoa me convidava assim para falar e para fazer, sabe, eu não dormia, eu não comia, eu não era muito difícil para mim. Mas como eu falei para vocês, não é algo que a gente nasce sabendo tudo, a gente desenvolve, a gente aprende, tudo pode ser aprendido nessa vida. E conforme você vai fazendo, você vai pegando. Mas muitas vezes isso já me fez perder muita oportunidade. E assim, me convidavam para ir num lugar, eu falava, nossa, não vai ninguém que eu conheço, como que eu vou chegar nesse lugar? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Sabe aquele nervosismo, assim, aquela ansiedade de você não saber o que você tem que fazer? Nossa, esse lugar é muito chique. Vocês já tiveram algum evento, alguma coisa assim, que vocês foram convidados e você fica, meu Deus, é muito chique esse lugar, essa pessoa é muito chique. Sabe assim que você se sente, acho que eu não vou. Acho que eu vou dar uma desculpa, acho que eu não vou. Quando você se conhece, está bem com você mesma, quando você sabe ali se vestir, escolher uma peça que você sabe que vai te valorizar, mas você sabe se comportar nesse lugar, você não recusa convites, você não perde oportunidades. Então, esse foi o meu maior objetivo, querendo estudar tudo isso. Então, não é sobre a gente ser perfeita, não é isso, né? Eu, Natália, cometo muito erro e vou cometer, não é isso, né? As pessoas que, a Kate, por exemplo, você acha que ela não erra? Ela tem, as princesas, não sei se vocês sabem, né? Quem vai ser rainha, quem é princesa, passa por uma escola que chama Finishing School.
É uma escola que elas aprendem sobre moda, sobre etiqueta, sobre comportamento, até geopolítica, essas coisas assim, que elas vão lidar, elas vão representar países. E então, elas precisam aprender sobre isso. Não é que elas nasceram sabendo de tudo isso porque elas nasceram numa família real, ou porque elas vão se casar com um príncipe ou com um rei. Não, elas podem aprender sobre isso. Então, se elas podem aprender, a gente também pode aprender. E a elegância, ela tá nisso, né? Sobre a gente ter gentileza, adequação, quando a gente for olhar para as pessoas, olhar nos olhos da pessoa. É muito ruim quando a gente tá conversando com uma pessoa que não olha a gente nos olhos. Vocês já conversaram com esse tipo de pessoa? Que ela não consegue olhar nos olhos, ela olha para baixo, dela olha para você, dela olha para baixo, olha para os lados. Aquilo vai te dando uma angústia, assim, aquilo vai te dando uma aflição. Então a gente precisa cuidar da nossa postura, de como a gente conversa, de olhar no olho das pessoas. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Vamos fazer mais um exercício prático? Eu sou da prática, gente. Eu gosto de exercícios práticos. Eu quero que vocês coloquem agora os ombros para baixo. Vocês vão baixar a cabeça e fazer uma. Vocês vão ficar uns 15 segundinhos nessa postura. Vocês vão colocar a cabeça para baixo, cair os ombros assim para frente e fechar a cara. Fecha a cara como se tivesse acontecido a pior coisa da tua vida, assim. Sabe aquela cara de reclamação, de fica aí nessa postura. Como vocês estão se sentindo? Tá bom? Tá gostoso nessa postura? Agora, respirem. Vamos sair dessa energia aí desconfortável. Agora, coloca os ombros para trás e para baixo. Olha com o queixo, ergue o queixo. Respira e dá um leve sorriso. Eu tenho R$ 1 milhão na minha conta que caiu no Pix hoje. Gente, é assim. Como que vocês estão andando no dia a dia? Como quem ganhou? Quem acabou de receber um Pix de 1 milhão, né? Que tá ali sempre sorrindo, tá sempre assim naquele estado de tá muito bom aqui, tá muito gostoso aqui. Ou, meu Deus, que saco, hoje eu tenho 3 reuniões, meu Deus, eu tenho que ir lá não sei onde, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer não sei o quê. E sabe aquela cara, ai meu Deus, que saco, e postura sempre caída, trabalhando caído, e sabe, não ter apoio, não cuidar da postura quando vai comer, senta na mesa. Ninguém tá me vendo, eu vou sentar aqui, colocar né, o cotovelo em cima da mesa, vou comer, vou cair em cima do prato. Como que a gente tá no nosso dia a dia? Como que vocês estão? Mais na postura, ombros para trás, para baixo, um leve sorriso, ou na reclamação, na murmúria, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu já faço isso no meu dia a dia, na verdade eu faço mesa aposta para eu mesma. Perfeita, perfeita. A gente tem que aprender isso para nós mesmos. Mas vocês viram a energia de quando a gente está sem cuidar da postura e quando a gente cuida da postura, como muda completamente a nossa energia? Então agora, quando vocês forem sentar, né? Cuidem disso, olhem para isso. E eu queria trazer alguns dos ensinamentos que mais chamaram minha atenção aqui para vocês. Então, a elegância não é só aquela pessoa que ela trata todo mundo bem. Não é só naquele, ai, porque ele tem muito dinheiro, porque ele vai me indicar para não sei quem, ai, porque ele pode fazer isso por mim, ou porque ele tem aquilo. Não, gente. Se eu vejo uma pessoa que trata o garçom mal, recepcionista, motorista, estagiário mal, aquela pessoa no íntimo dela, ela é assim. Ela só é muito intencional com as outras. Com quem vai dar algum benefício para ela trata de uma forma diferente. Mas a gente conhece as pessoas, na verdade, quando ninguém tá olhando, ou para essas pessoas que não tem nada, ali a troca, né? Que não tem nada para trocar. Ó, a Carol colocou assim: qual dica você dá para nos lembrar? Eu sei, mas no dia a dia eu me perco e não faço. Você diz da postura, Carol? De sentar certa, de cuidar mais? Eu acho que assim, não 100% do tempo a gente vai conseguir isso. Mas sempre que vocês pensarem, sabe assim, coloquem alertas no celular do se auto-observar. Postura do Superman, né, Tef? Muito, muito bom lembrar. Quando vocês forem ter algo muito importante, uma reunião, um pitch, postura, mãos na cintura, coluna ereta,
Respiração, Mulher Maravilha e Super-Homem, gente. Mão na cintura, eu tenho superpoder e sempre pensar, né? Eu já consegui, eu já conquistei, sempre os pensamentos ali muito fortes. Mas eu acho que é isso, sabe? Da gente colocar alguns. Boa, boa, Carol. É um bom lembrete, né? Colocar o Superman na mesa. Verdade, a gente pode colocar umas Mulher Maravilha, né? Em cima da nossa mesa para a gente lembrar da postura, de arrumar os ombros. Achei uma ideia fantástica, gostei. Maravilhosa. A gente pode sempre estar, né, com esses alertas no celular. Eu coloco alerta até para eu tomar água, gente. Que às vezes eu tô aqui trabalhando, eu esqueço, às vezes eu tenho coisa que eu coloco aqui, alerta, para ficar no meu celular, tem aplicativos que lembram. Mas eu acho que, assim, no começo é difícil, mas depois você vai se acostumando e aquilo é um hábito. Muitas vezes a gente tem que colocar lembretes, a gente tem que ter algo em cima da nossa mesa que lembre, a gente tem que ter pessoas do nosso dia a dia. Pede para as pessoas que convivem com você. A Bru acho que mora sozinha, né, Bru? Então vai ter que pedir quando você sai na rua, quando você está com a tua família, algumas pessoas chaves, as tuas amigas, para te lembrarem, né? Ajeita a postura. Tem pessoas, gente, principalmente pessoas muito altas, que elas querem falar com a gente, que é mais baixinha, né? E elas sempre se curvam muito. Então elas estão sempre assim, meio curvadas no dia a dia. Eu acho que até porque elas, sabe, elas têm uma dificuldade muito grande de ficar ereta, assim, e parecer muito altas. Às vezes elas não gostam da altura. Observem isso. Tem muita gente que faz isso, né? Pessoas muito altas que vão se curvando. Mas tem Pilates, gente. O Pilates ajuda muito na postura, né? Exercícios físicos, e tudo isso vai ajudando muito a gente a colocar, assim, isso e ajustando realmente a nossa postura. Gente, o próximo tema é algo que mudou a minha forma de ver as pessoas e é algo que eu tenho observado muito e eu vejo o quanto as pessoas não são elegantes. Seja mais interessado do que interessante. O que isso quer dizer? Quando você é interessante, quando você quer mostrar para a pessoa o tempo inteiro o quanto você é interessante, você quer falar sobre você o tempo inteiro. Você não deixa o outro falar, você não deixa o outro, né, mostrar ali para gente. Então, escute mais do que fale. Então, a gente tem que escutar mais, principalmente quando a gente vai falar com o cliente, a gente tem que escutar mais do que a gente fala. Deixar ele falar, fazer perguntas, escutar. Quando a gente está numa conversa de amigos, assim, aquela pessoa que sempre volta o assunto para ela, não é chato. Você está falando ali, contando uma história, a pessoa volta o assunto para ela. Você contou outra coisa, ela volta. Ela não troca ali, né? Ela não escuta de verdade, ela não tem aquela escuta ativa. Esse é um ponto importante, escuta ativa. Sejam mais interessados, façam perguntas. Nossa, como que foi teu dia? Que legal, mas você sempre faz isso? E na tua cidade é calor para você conseguir sempre fazer isso? Sabe assim, um assunto vai engaixando no outro, a pessoa vai achar. Sério, elas vão amar vocês, amar a companhia de vocês, elas vão querer sempre ficar perto de vocês. Porque as pessoas amam falar sobre si. As pessoas amam falar sobre si. Gente, gentileza. Não tem, né? Isso nem precisa ser ensinado, mas hoje em dia a gente precisa falar o óbvio. Então, segurar a porta, tá no elevador, você tá vendo que tá vendo uma pessoa, tem gente que vai lá e fecha para subir, não ter que pegar o elevador com a pessoa. Então, segura a porta, né? Espera a pessoa, deixa a pessoa passar, espera, oferece o lugar. Você mostra o teu caráter, a tua gentileza, você mostra que você se importa com o outro. Ser pontual. Muitas vezes a gente se atrasa, deixa o outro esperando, a gente mostra que a gente não está valorizando o tempo dele, das outras pessoas. Então, isso é um ponto essencial na nossa vida. Se eu sempre tive o costume de me atrasar, isso sempre foi um desafio para mim. Eu tinha que marcar os compromissos na minha cabeça, que eu tinha que ficar pronta meia hora, uma hora antes, para eu não me atrasar. E às vezes tem gente que muda até o horário do celular, gente, para não se atrasar mais. Se é uma pessoa que costuma se atrasar com muita frequência, ela vai lá e mexe no horário para uns minutos assim na frente para não se atrasar. Outro ponto que é bem interessante, e aqui, gente, existe mais de um tipo de etiqueta, tá? Não existe só um, tem um também que tem a etiqueta até militar, não sei se vocês sabiam, porque aí as pessoas que trabalham, assim, mudam algumas coisas, por exemplo, isso que eu vou falar. Então,
o homem e a mulher, tá andando o casal. A mulher à direita do homem. Então a mulher vai dar o braço esquerdo para o homem. Tem uma diferença no militar, porque o militar ele precisa, né? Se acontecer qualquer coisa, ele precisa estar ali com o braço direito, se ele for destro, tipo, ele precisa estar pronto para qualquer coisa. Então, isso muda em algumas situações. Mas a mulher sempre à direita do homem. Então, vocês sempre vão dar o braço esquerdo. Vocês sabiam disso? Outra coisa, gente, que muitas vezes a gente que é mulher, às vezes tem homens que eles passam um pouco do ponto, né? Que eles fazem comentários, que eles tentam se aproximar demais ali. Então, nós mulheres que iniciamos o cumprimento. Tem até um vídeo que eu vou tentar achar e mandar lá no grupo depois para vocês, que é um debate político americano, se eu não me lembro, ou é global, que tenha alguém, acho que é da Europa. E a mulher, o cara vai e dá a mão para a mulher, e a mulher não quer. Ela não queria cumprimentar ele. E fica uma situação muito chata. Então, quando você sabe sobre etiqueta, você sabe se comportar em qualquer meio, independente do país que você esteja. Porque, por exemplo, assim, tem homens que querem vir e dar um beijo no nosso rosto, mas a gente não quer que ele dê um beijo no nosso rosto. A gente quer dar a mão. Ou a gente não quer fazer nada. Então, é sempre a mulher que começa o cumprimento. É sempre a mulher que vai, né? Bom dia, ela já vai dando a mão, assim, bom dia, eu quero te dar a mão. Eu não quero que você me dê um beijo. O beijo, por exemplo, quando você vai encontrar uma amiga. Dependendo do país é um beijo, dependendo do país é dois, né? Até os estados aqui tem estados até acho que é o Rio que são três, né? É assim, cada estado tem ali as suas peculiaridades. Então, são três, ó, a Bru falou que são três também. Geralmente, né, a maioria, assim, é um ou dois, três, aí você fica... Quando você faz o barulho do beijo, sabe quando você vai? Porque você não faz o barulho naturalmente, você faz com a boca, né, o barulho. Isso é informal. E em compromissos mais formais, você não faz esse barulho com a boca. Então, se vocês pensarem ali, né, tem duas pessoas super importantes encontrando duas mulheres, elas vão e encostam só o rosto. Elas não fazem aquele barulho de beijo. Então, tem muitas coisas. Já ia fazer errado. Então, o interessante é estudar um pouco de cada país antes de ir. Perfeito. E principalmente se a gente for ter algum compromisso muito importante, né? É legal que isso é uma linguagem que todos os países entendem. Qualquer lugar vai entender isso. Mas o que eu achei mais interessante até no curso foi que teve uma mulher que ela falou assim, que tinha um cliente dela que sempre era meio, sabe, folgado, fazia comentário, queria ajudar ela em umas situações muito pessoais, e ela ficava assim, meu, como que eu vou dizer pro meu cliente que, né, coloca dinheiro no meu bolso todo mês, como que eu vou, tipo, cortar ele ali? E muitas vezes nós mulheres temos essas questões de ficar, meu Deus, como é que eu vou agir com ele? Como que eu vou, né, mostrar que eu não quero isso? Então, o que eu aprendi, assim, foi que a gente tem que falar. A gente tem que falar, olha, eu agradeço muito por você estar se disponibilizando em querer me ajudar, mas o meu marido vai me ajudar. Vocês percebem como não é aquela coisa grosseira, aquela coisa que você impõe o limite, se diz até onde o cara pode ir, mas você mostra que não, a partir daqui não. Eu tenho um relacionamento, a partir daqui você não passa. Mesmo sendo um cliente muito importante. Então, existem formas da gente falar sempre muito educada, falar com muita calma, não falar assim no poder. Sabe, porque às vezes a gente fica nervosa, a gente fala rápido, né? Sem pensar, só vem na cabeça e saiu pela boca. Então, respira, pensa e aí responde. E repertório. Repertório é a coisa mais valiosa do mundo. Repertório. Então, assistam filmes, escutem podcasts, conversem com pessoas, viajem. Viajar é onde a gente mais aprende sobre outras culturas, outras pessoas, mais se conecta. E assim, é muito interessante porque todo mundo ama viajar. Então, se você viaja e a pessoa chega para você e fala assim: Nossa, eu vi que você estava em Nova York, eu sempre quis ir para lá. E você fala sobre aquilo, você tem repertório. Nossa, você fez um curso em Paris, eu sempre quis estudar alguma coisa em Paris.
Sabe, você vai construindo o teu repertório. Então, o teu repertório pode vir de livros, de aulas que você assiste, de conteúdos. Muitas vezes a gente fica consumindo conteúdo raso ali na internet, né? Às vezes a gente poderia ocupar nosso tempo lendo um livro, vendo um podcast interessante, assistindo uma aula que realmente vai agregar. Quanto mais repertório você tem, mais interessante você se torna. Porque muitas vezes você faz até analogias. Não sei se vocês viram um vídeo que eu, até teus hobbies, os esportes, a Tere faz dança, né? Que faz dança, faz várias coisas, academia. Então, até teus hobbies se tornam uma pessoa mais interessante. Porque, por exemplo, eu comecei a jogar tênis esse ano, comecei a fazer aula, né? Jogar é uma palavra difícil, porque tênis é um esporte muito difícil. E eu fiz um conteúdo essa semana que jogar tênis é igual se relacionar, né? Estar num relacionamento. É uma analogia. Então, fazer analogias. A Bru fez também com os cachorros, né, Bru? De investidor mais agressivo. É analogia. As pessoas gostam, as pessoas entendem, é inteligente, é uma sacada muito inteligente. Então, a gente se torna mais interessante. Olha só, forró, vôlei, hidroginástica, academia, meu Deus, que mulher, hein? Que mulher! Uau! É isso, gente. Quanto mais coisa a gente faz. Sabe assim, quando igual hoje eu não trouxe uma poesia para vocês? Eu escutei um podcast, eu escutei uma poesia e eu trouxe para vocês. Isso é repertório. Ou quando você está falando com alguém, um cliente, e o cliente não quer fechar com você. Ele fala assim: ah, já tentei de tudo, tô exausta, não vou fechar agora, acho que não é o meu momento, eu já dei tudo de mim. Aí você é uma pessoa que corre maratona. E você sabe que quando o cérebro humano acha que já deu tudo, existe mais um pouco para ele dar. E você faz essa analogia e fala isso para o teu cliente. Será que você não vai conquistar esse cliente? Então a gente precisa saber se tornar pessoas mais interessantes, saber conversar sobre mais assuntos. Fez sentido? Vocês gostaram de saber essas coisas? Olha só, terapeuta, empresária, social séria, a gente é tudo, né? A gente é mulher da conta de tudo, mil funções. E agora eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual foi o ponto assim que mais mexeu com vocês. Qual que foi o acordei? Olha, namorando. Quem colocou aqui? Não vi acordei, gente, nesse chat hoje. Como assim? Acho que eu não falei nada interessante, então. Acordei, acordei. Muitos. Acordei. Que bom, gente. Mas coloquem aqui qual foi o ponto que assim, isso aqui, gostei muito de saber, foi algo que me ajudou muito, acho que vai contribuir muito aqui para mim. Ó, o Tef falou que foi a poesia, deu uma baita conexão emocional. Que legal! Foi algo que veio do coração mesmo. Muito acordei, que bom, gente, fiquei super feliz. E essa é outra frase que eu escutei. Ah, ó, poesia também, ir sobre né, ir na direita do homem, legal. E isso é uma frase também que eu escutei hoje. Você é uma pessoa incrível, mas o mundo só vai saber se você contar. O que vocês escolhem contar hoje para as pessoas através da sua imagem? O que vocês escolhem? O que vocês querem passar? O que vocês querem transmitir? Quem vocês são? Vocês agora vocês olhando para a imagem de vocês, se sentem que ainda tem coisas, ainda tem pontos para serem olhados? Eu já fui essa mulher, né? Eu não falei um pouquinho sobre mim lá no começo, eu quis deixar aqui pro final da aula. Eu já fui essa mulher, gente, que não tinha segurança, tinha muita dificuldade de falar em público, tinha muita queixa com o meu corpo, sempre fui muito insegura, não conseguia falar de mim, não conseguia, né, ir na frente, fazer uma palestra, falar, não conseguia, eu tinha muitas queixas, muitas coisas com o meu corpo, de ser pequena, eu achava que ficar loira platinada ia mudar, achar que usava maquiagem super escura ia dar aquele impacto, não sabia nada de coloração pessoal, usava as cores totalmente erradas da minha paleta, tudo ao contrário.
cabelão, né, até a bunda quase, tão comprido que não me valorizava. Então eu já usei muita coisa, mostrei muito corpo, né, naquela fase que você acha que você tem que mostrar muito corpo para as pessoas te olharem, te notarem. Então eu já tive muitas fases, já teve muitas Natálias. Mas essas Natálias, elas foram evoluindo, elas se permitiram e hoje ela está aqui, né, falando com vocês. Ela se permitiu, ela viveu a transformação e ela tá aqui, feliz, se sentindo bem com ela mesma, olha no espelho e gosta do que ela vê. Então, eu sou essa persona, né? A gente fala que a gente tem que ser a pessoa transformada. Se a gente não passou pelo próprio processo e não transformou, a gente não tem propriedade para falar. E eu passei por tudo isso. Então, eu tinha muita dúvida de mim, eu não sabia eu não sabia o tom que ficava bom no meu cabelo, eu não sabia as cores de maquiagem, eu não sabia corte de roupa, eu não sabia nada. Eu não sabia meu estilo. Mas teve uma pessoa que olhou para mim, me ajudou, eu fui fazendo coloração, depois eu fui trabalhar realmente com isso, né, fazer os cursos. Para quem não sabe, minha primeira formação é em engenharia de produção. Eu trabalhei por 10 anos numa indústria, então eu trabalhava em indústria alimentícia usando touca, sapato de segurança, uniforme, não podia mostrar nada de mim, um mundo totalmente masculino na engenharia, que eu trabalhei muitos anos na engenharia, então eu fui muito para o meu masculino e eu deixei o meu feminino de lado. Mas hoje eu tô aqui com vocês e eu também quero fazer um convite para vocês. Se vocês sentiram aí que tem algo que ainda precisa ser olhado, transformado, eu vou fazer um evento de 3 dias que chama Desperte Sua Elegância. Então, é para a gente olhar para a gente mesma, não deixar de ser quem a gente é e se tornar naturalmente elegante. Então, a gente vai falar sobre a nossa essência, quem a gente é. Vão ter vários exercícios sobre isso. Vamos falar sobre cores, cortes, acessórios, o que valorizam vocês, estilo pessoal, postura, linguagem corporal, vários insights eu vou trazendo aqui para vocês. Vão ser 3 dias com muito conteúdo. Então, vão ser 3 aulas ao vivo, transformadoras, e ainda vocês vão ganhar tudo que eu passar de exercício vai no mini workbook. E ainda, para quem entrar hoje nesse desafio, vai ganhar o guia Combine Cores e Multiplique Looks e o desafio 21 dias, que todos esses são guias pagos e eu vou disponibilizar gratuitamente. O desafio 21 dias é o que você precisa fazer em cada um dos dias para você tornar uma mulher mais elegante. E para quem entrar hoje, está com um valor super especial, então de 297 por 57 reais. 3 dias de aula comigo por 57 reais. Se você quiser parcelar, você pode pagar R$ 5,90 por mês, dá menos que um cafezinho na rua e você vai aprender a se tornar uma mulher mais elegante. Eu vou mandar aqui o link também para vocês do link, se vocês não conseguirem acessar o QR Code, vocês me avisam. Eu vou deixar depois lá no grupo também, mas é algo que vai ser muito transformador. Ó, todo mundo já colocando aqui, quero, maravilhosa. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês também, mas é só apontar a câmera do celular que vocês vão ter acesso. Vocês já conseguem fazer a vaga, garantir a vaga de vocês. Logo, logo eu vou lançar para o Instagram por um outro valor, né? Não vou lançar por esse mesmo valor. Vocês que estão comigo aqui até o final da aula, vocês já ganharam, né, o presente de vocês, é só colocar a palavra, depois eu vou falar para vocês a palavra, mas depois eu vou lançar no Instagram, vou levar todo mundo e a gente vai marcar essa aula. Então, são 3 dias de desafio, 3 dias de aula com muito conteúdo. E eu vou amar, se vocês gostaram dessa aula, me marcar lá no Instagram, falar o que vocês gostaram. Aline, quero, que bom, vou esperar vocês. E qualquer dúvida, qualquer problema, podem me mandar lá no grupo, podem me chamar no privado que eu ajudo vocês, tá? E se por um acaso você não possa fazer hoje a sua inscrição, me chama, que eu seguro a tua vaga, é só a gente conversar, a gente alinha. Mas vai ser no final do mês, Carol. Os 3 dias vão ser no final do mês, tá? Depois eu divulgo tudo bem certinho, mas vão ser 3 dias incríveis com muito conteúdo e aulas ainda mais profundas, porque aqui era uma aula gratuita, eu não consigo ir tão profundo, né? Olhar tanto para cada uma, entender cada uma de vocês, mas lá a gente vai olhar com muito mais calma e muito mais detalhes. Eu tenho certeza que vai ser uma viradinha de chave. Não, não vai ser, fica tranquila que eu já vou deixar longe dos dias de eventos, que eu sei que todo mundo vai viajar, vão para São Paulo, os eventos do Vini, vai ter mais eventos lá, então a gente vai casar aí todo esse calendário. E se vocês tiverem alguém que precisa passar por essa transformação, mandem para ela também. Eu tenho certeza que vai ser uma mulher ajudando a outra, crescendo todas juntas, né? Quando uma sobe, todas sobem junto.
Então, se vocês conhecem alguém que também precisa passar por essa transformação, convidem ela. E quero agradecer vocês por terem ficado comigo até o final dessa aula. Eu sei que eu estendi aqui um pouquinho, mas eu também vou dar um presente para todas vocês. Então, comentem presente lá no meu inbox no Instagram, é natalia.busato. Para quem ainda não me segue, vai lá seguir. Comenta presente que vocês vão receber um guia de peças. Peças que não saem de moda, que vocês precisam ter no guarda-roupa de vocês. Então, esse guia é um guia que eu preparei, e vocês colocando a palavra presente no meu inbox, vocês já ganham esse guia. Olha só, gente, eu tirei uma cartinha, não sei se vocês sabem, mas no meu Instagram, todo dia de manhã eu tiro uma cartinha, e hoje eu tirei uma cartinha pra gente, pra energia da nossa aula. E olha que linda a cartinha que saiu. O essencial é pouco, é simples. Sim, esse ensinamento de Bert Hellinger é muito importante e deve ser olhado com profundidade. Há muitas pessoas que se perdem na busca do ter, porque acreditam que quanto mais tiverem, mais serão. Mas ter é diferente de ser. Sim, você nasceu para prosperar, para crescer, para avançar. Quando você compreende quem você é em essência, percebe que não precisa de muito e que com Deus você tem tudo. Olhe para o que é essencial, perceba que ele é simples e é o mais importante. Sua vida, seus talentos, as pessoas que você ama, o ar que você respira, o sol, tudo está disponível para você. Quando você aprende a olhar para o essencial, todo o resto flui em sua vida. Olha que linda a cartinha, muito linda, né? Para a gente olhar mais para si, mais para dentro, mais para o essencial e se sentirmos cada vez mais confortáveis em ser quem somos. Eu, Natália, há um ano atrás, jamais tiraria uma cartinha numa aula, porque eu achava que as pessoas não iam gostar, não iam ficar, iam me julgar. Então, quanto mais eu mostro, né, ler poesia, trazer isso, eu, uma boa libriana que adora tudo isso, a beleza, a harmonia. Então, quanto mais eu trago isso para vocês, mais eu me conecto com quem eu sou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem lá no grupo depois seus insights para quem não participou da aula. Vai ser muito incrível. O grupo está aberto. Que bom que vocês gostaram e ficaram comigo até o final. Deixa eu ler todos os comentários aqui, mas um super beijo. Fiquem bem. E eu espero vocês lá no desafio. Beijo. Que lindo, todo mundo, parabéns, foi incrível, amei, que bom, tão feliz. Obrigada, gente, um super beijo, preciso de vocês lá no desafio.